Pois é, tá bem estranho. Agora sim, pessoal, boa noite. Então, chegamos na nossa aula 3 de gestão da produção. Eu sou o Alessandro, a gente já está convivendo já nessa disciplina. E hoje o nosso assunto é prensagem, certo? Lembrando que nós estamos, então, no projeto 21980, Cataforte, fortalecimento e estruturação da rede de catadores e catadoras do Vale do Rio dos Sinos. Então, um oferecimento, então, o Cataforte é um oferecimento da Fundação Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento e do governo federal. A realização é da Libertar, minha empresa recém-formada. Na verdade, nem é tão recém-formada, eu vou fazer um ano em agosto, então tá perto. Tá? E então, só mostrando e relembrando o cronograma da nossa disciplina, tá? Hoje, nosso assunto tem a prensagem e tem outros dois assuntos que eu vou transferir para a próxima aula, que é qualidade na separação dos plásticos e programação da produção. E eu vou explicar porque eu vou fazer essa transferência, porque eu achei aqui, nos meus achados, né, um arquivo que eu tenho há algum tempo, que calcula a capacidade produtiva das prensas. Eu quero mostrar para vocês esse arquivo que eu tenho. Eu não sei por que aparece para mim aqui para admitir pessoa, e deveria aparecer só no direto do. De repente eu tenho alguma autorização para fazer isso. Eu te coloquei de anfitrião também, por isso tá aparecendo, mas eu posso tirar se quiser. Não, não, tá ótimo. Para mim, tranquilo também. Aí eu vejo as pessoas entrando, não tem problema nenhum. Tá bem, pessoal. Então, no nosso primeiro momento de hoje, nós tínhamos programado o seguinte. Deixa eu trocar o slide aqui. Ó. Nossa primeira tarefa da disciplina, então, junto com os colegas da cooperativa, vocês tirariam fotos da área de triagem e montariam uma apresentação, tá? Então, na próxima aula, que também é conhecida como hoje, né, iniciaremos com cada grupo apresentando sua área de triagem. Apareceu traigem ali, né? Que coisa feia. Mas eu arrumo. E vamos, então, algumas pessoas já me enviaram suas apresentações, tá? E eu vou começar, e aí a pessoa pode abrir o microfone. Tendo mais de uma pessoa da mesma cooperativa, pode as três participarem sem problema nenhum, tá? E aí eu vou mostrando aqui. Deixa eu ver quem chegou já. Eu vou parar de compartilhar só um pouquinho. E aí eu já compartilho, eu fiz uma apresentação rápida. Na verdade, eu fiz um joguinho de slides rápido aqui para duas cooperativas que me enviaram. Tá? Duas cooperativas me enviaram, deixa eu botar aqui. Apresentação. Umas me enviaram até vídeos, bem bonito, já vou mostrar também. Então, vou aproveitar que a Elizabeth está presente e vou começar pela cooperativa de dois irmãos, então. Deixa eu botar no modo apresentação. A Elizabeth está sorvendo um shima. Uhum. Então, nesse momento, assim, a ideia era mais vocês mostrarem o processo de triagem de cada cooperativa, tá? Como ele funciona, quais são os pontos fortes, os fracos. Fica à vontade, Elizabeth, pode ir falando aí, pode ir falando um pouco para os teus colegas como funciona a COP de dois irmãos, no seu processo de triagem. Tá bom, então. Então, assim, ó, ali onde vocês estão vendo ali, há uma rampa ali, então ali o caminhão chega e derrama o lixo, né? Daí, então, vai, a retro empurra e vai cair lá na boca, lá em cima, bem de cima, lá em cima. E daí ali começa a triagem. Tem uma pessoa, então, que vai abastecer bem em cima, né? De um lado é papel e do outro é plástico. E daí, então, o lixo vai passando pela esteira e as pessoas vão triando. Vai chegando até o final ali, e no final, basicamente, sou eu que estou por ali, né? Então, a gente cuida para não deixar cair o material fora, né? E aproveitar o máximo que der.
E daí a separação ali, principalmente do plástico ali, a gente separa bem separado, porque senão lá na frente vai dar problema lá na extrusora lá, né? Se for misturado, tiver plástico misturado, vai dar problema na cor, né? Mas basicamente assim seria isso. Muito bom. É isso. Essa é bem a ideia de mostrar. Eu acho assim que a gente pode apontar alguns pontos fortes desse processo, tá? Dessa parte dessa etapa, assim, por exemplo, aqui o material entra numa rampa, então ele sai por cima da esteira, tá? Não se tem o esforço de alimentação da esteira ali, que é importante. E É, que. Oi, pode falar, pode fazer. É contigo, Elizabeth, pode falar. sim, o que um pouco fica um pouco forçadinho, um pouquinho, é abastecimento, né? Que daí a pessoa tem que ficar puxando com o garfo, mas daí a retro volta e meia ela vai dar lá em uma empurrada. Daí vai cair na boca ali, né? E daí a pessoa só vai puxando. Só fica mais difícil quando a retro, às vezes, vai empurrar o rejeito lá embaixo, daí ele demora um pouquinho, às vezes, né, para empurrar, para carregar os caminhão que vem para carregar o rejeito. Daí, então, a pessoa, às vezes, sofre um pouquinho assim mais, né? Mas se não, a retro vem, empurra e daí fica ali na boca para poder abastecer, né? Isso, a pessoa fica no abastecimento aqui onde tô apontando. Deixa eu ver se eu consigo apontar lá em cima, ó. Aqui a pessoa fica uma pessoa de pé, próximo à entrada da esteira, né? É E isso ela aí. empurra o material para cima e os dois primeiros lá fazem a rasgação. O restante das pessoas vão fazendo a triagem. A Elizabeth está aqui, ó. A Elizabeth é um controle de qualidade. Ela fica no final da fila aqui. Aqui é como é que é o nome do colega? Acho que ele é o O- bombeiro, Isto. o E às vezes tá Milton. o Igor. É o Milton, né? É, E às vezes fica o sim, Igor aqui também, que eles são qualidade. Eles vão vendo o que está indo pro rejeito para tentar evitar. Hoje, na minha opinião, já, pessoal, essa esteira aqui ela tá subdimensionada, ela precisava ser uma esteira maior, pela quantidade de resíduo que entra nesse processo aqui, a esteira precisava ser maior já, tá? Mas eles não têm muito espaço para avançar sem construção, é isso aí. tá? É só construindo. A coleta seletiva não tem uma qualidade lá muito boa, né? Então, aqui foi o processo de dois irmãos lá, de triagem, ok? Muito bom, Elizabeth, obrigado. Qualquer dúvida, é só perguntar. Só perguntar. Muito bom. A, a Elis me passou algumas fotos, Elis, mas aqui a Maria Salete já tinha passado. Eu vou usar as fotos que a Maria Salete me passou. Aí vocês se complementam, Maria Salete, Elis e Júlio, tá? Deixa eu trocar o slide aqui, então. Ó, eu tenho dois slides, tá? Esse aqui eu organizei essas fotos na primeira parte. Eu tenho uma foto depois, que é essa aqui, tá? Então vocês podem começar, podem falar um pouco como é que funciona a triagem na Univale. Vai falar, Júlio, ou eu posso começar a falar? Tanto faz. Eu deixei primeiro as damas, mas eu posso falar. O que você prefere? Eu, então, vou começar a falar e daí o Júlio vai complementar, porque o Júlio tem muito mais experiência do que eu. O nosso material chega através dos caminhões, onde o material sobe, então, para o nosso mezanino, onde vai ter um ponteiro abrindo, então, os sacos de material. Inicia, então, a triagem com a esteira funcionando ali. Com o primeiro material que a gente separa é o misto e o PET transparente. A segunda menina que cuida ali pega o PET verde e a outra já vai pegando a latinha. Ambos os lados, né? Tem o outro lado que já começa a pegar o PP e o outro lado pega as bandejinhas de metais que não estejam contaminadas, que a gente separa, e também separamos também ali as cápsulas de café. Daí, logo após, vem o balde bacia, que a gente separa em três categorias. Nós também pegamos, então, o desmanche, fazemos a separação ali do desmanche que chega de eletrônico,
para ir pro pessoal nosso fazer o desmanche ali embaixo dos eletrônicos. Separamos ali a parte de papelão. E o que não é, vai cair lá embaixo, a pessoa de baixo vai fazer, então, ali, tirar o bag que já encheu e vai colocar no local ideal, que é para ficar. Para ser mais fácil, então, para o prenseiro já saber qual tipo de material que ele vai prensar para não ter misturança de material lá embaixo. Então, tem o material que já está triado, vai ter um local específico para ele ficar. Então, o prenseiro já vai pegar e já vai para a prensa. E daí, o bomboneiro que fica ali embaixo vai tirando, então, os materiais que já estão prontos e recolocando os bags limpos. Boa. Quer acrescentar alguma coisa, gurias? Gurias e gurizes. A Maria Salete está online e o Júlio também. Fique à vontade. Só para quem não conhece lá o nosso processo, compreender que nós fizemos um mezanino, né? Para a gente aproveitar. Primeiro a gente luta contra a gravidade, depois a gente explora ela, né? Então a gente fez um sistema ali de buracos nesse piso de madeira, né? Nesse mezanino. Colocamos essas bombonas ali que vocês têm, tipo como se fossem uns dutos, né? Para que desça até o bag lá embaixo. Tá? Então as gurias estão separando lá no alto, lá no mezanino, e já está caindo lá embaixo no bag. É um sistema mais fácil do que manusear bombonas, né? Mas para isso a gente teve que construir mezanino, porque a nossa estrutura ali era um ginásio de esporte, né? Não é que nem ali em Dois Irmãos, ali, né? Que foi planejado para esse tipo de... O galpão, né? Foi planejado. Então a gente teve que volta e meia a gente está tendo que dar uma recondicionada, uma redirecionada, um layout diferenciado para atender as nossas necessidades do galpão, que era um ginásio de esportes, né? Então, a gente tem que estar sempre se readaptando. Muito bom. Salete, quer acrescentar algo? Sim, e vai ter mais melhorias, né? A gente vai melhorar mais esse padrão de triagem, né? Principalmente na hora que entra material para esteira. Vai ter mais melhorias nessa parte. Porque assim, né, pessoal, o processo lá, como o Júlio até deixou claro, ele é no mezanino. Nós já vimos que, assim, a triagem mezanino, ela tem grandes vantagens da saída do material ser por baixo, a saída do rejeito também. Mas um desafio sempre é tu manter a alimentação da esteira, né? E lá na Univale não se tem uma esteira inclinada que alimenta a esteira de cima. Eles fazem uma alimentação diferenciada lá, eles largam em bags lá em cima para o pessoal trabalhar. Isso, ao mesmo tempo, engargala um pouco o processo, né? Se tu tiver uma interrupção da subida de bags lá para cima do mezanino, tu pode ter lá uma paralisação da produção, né? Mas isso aí é muito bom. A Pode gente falar, tenta Júlio. sempre ser bem estratégico, assim, né? A gente sempre bem atento para não acontecer essa coisa do parar, né? Eventualidades acontecem, né? Mas a ideia já desce do caminhão o material sendo embegado. Então, os próprios coletores já vão embegar. O que não tiver embegado, já vão embegar na hora, amarram e já vai para o lado da empilhadeira ali, que é onde o coordenador do galpão daí já vai botar o pessoal para subir o material. E aí já vai acomodando lá em cima, né? Só que agora nós estamos com um problema, né? Problema bom, né? Problema bom. A gente está com uma esteira de 12 metros, né? Antes a gente tinha uma esteira de 8 metros. Então, a capacidade aumentou em 50%. A capacidade de trabalho, né? De espaço de trabalho. Como também isso nos criou uma situação que a gente teve que se readequar, né? Antes ela era num sentido a esteira, porque era pequena, agora a gente teve que pôr em outro sentido. Mas como eu disse, é um problema bom. Coisa boa de lidar, assim. Sim, muito legal. Não, ficou... A esteira maior por si só, ela já é um aumento de capacidade que se tem, né? Capacidade instalada, pelo menos. Certo? Muito legal. Deixa eu ver aqui. O Joshua já chegou? Eu não vi se ele já chegou.
Chegou. Eu vou mostrar então, Joshua e Oi. Lino. Vou mostrar o que o Lino me passou, o vídeo lá que vocês fizeram. Sim. Só deixa eu. Consegue me escutar? É que eu tô hoje dentro do carro, que eu não tô em casa. Dá pra escutar direito? Alto e claro, muito bom. Tá. Deixa eu parar o compartilhamento só um pouquinho. Porque aí eu ponho o vídeo que vocês me passaram. Gostei do vídeo. Deixa eu só eu achar ele aqui. Ai, meu chapéu tá aqui. É esse aqui, eu acho. É esse. Vou largar ele lá em cima já aqui. Esse meu computador não me ajuda lá muito, mas vamos lá. O vídeo tá carregando só um instantinho, pessoas. O vídeo está carregando. Ah, que saco. Deixa eu tentar de novo aqui, que ele não carregou o vídeo. Vou botar lá no grupo e vocês olham de lá. Não, consegui, finalmente. Deixa eu compartilhar rapidinho ele aqui. Foi uma apresentação muito criativa essa aqui. Ele está compartilhando só um instante, galera. Ó, tá compartilhado aí, vou soltar, tá bom? Ele tem Tá. um áudio aqui, pessoal, mas o meu áudio não tá funcionando. Eu vou deixar a apresentação e os meninos vão falando. Posso começar? Claro? Bom, nosso processo começa no galpão onde é largado o material, daí vem a máquina e coloca no funil, que é uma mini esteira. Daí, nessa mini esteira, ela vai para a esteira maior, que é onde é separado o material. Daí tem uma pessoa num controle, que ela controla o nível de que vai cair o material, o nível para acelerar o processo. Daí começa a separação. Daí nós, para conseguir separar mais materiais e tudo, como as bocas, como vocês vão ver aí, os metal eram pouco, nós decidimos colocar várias bombonas perto das pessoas para conseguir ter mais ampliação de material, sabe? Daí cada pessoa vai pegar o material dessa bombona e largar dentro desses funilzinhos aí. Depois desse processo, vai para as prensas, são prensados e são guardados no depósito. Massa. Quer acrescentar algo, Lino? Bom, boa noite. Noite. O Josué já falou quase tudo, né? Mas esse caminhão ali, ó, é uma coleta seletiva de lixo seco, né? Que, na verdade, quem fazia era 11, passou a ser agora nós, né? Fazer. E a 11 saiu fora. A gente faz todo o processo ali na esteira de separar. Então, cada funil ali vai um tipo de material. Embaixo da esteira, eu não consegui tirar foto, né? Embaixo da esteira vai os carrinhos. Cada carrinho desse custa 2.000 e pouco por aí. Foi o que o Geraldo nos passou, né?
A gente ganhou, né, esses carrinhos ali de uma parceria, e daí cada material entra dentro daqueles carrinhos, então, que os carrinhos, os prenseiros tiram ele e levam para a prensa, e viram lá para poder botar na prensa e fazer os fardos. Nessas bombonas ali azul, que o Josué falou ali, que nós temos do lado, são para outros material, que nem toda aqueles funil ali não chega para tanto material que tem para ser reciclado, né? Então a gente tem que botar aquelas bombonas azul ali para separar, e daí é virado nos funil. Lá na frente, que nem ali para trás não tem, eu fico bem atrás ali às vezes, né? Ou fico lá no controle, regulando lá o material que passa na esteira. Então, toda essa reciclagem que a gente faz é muito importante para os ateiros, né? Ateiro sanitário ali, que acabam indo muito material, né? E a gente consegue pegar o máximo possível. E que nem lá no fundo tem os retornáveis que eu falei. Lá tem dois colegas que tiram tudo misturado e volta lá para frente passar na esteira. Eu não sei se tem foto ali, né, do material que está passando bem devagar ali, bem raso. Esse ali é um retornável, né, que eu tirei foto. E eu não consegui tirar muita foto, assim, porque as pessoas, os colegas ali não queriam aparecer, entendeu? Eu tive que tirar meio rápido. É isso daí. Tá bem, muito bom. Lá também, pessoal, então, eu acho que é o que se assemelha a um layout e os técnicos que trabalham em produção acham perfeito. Ele é todo nivelado, né? Os níveis, eles vão sendo alimentação, né, por gravidade, a parte de cima para a parte de baixo até chegar no rejeito. Então, e eles fizeram uma alteração, até na última aula eu mostrei lá uma foto da esteira, né, por baixo, com aqueles carrinhos de container, que ajudam bastante na hora de você fazer a movimentação do material, né? E movimentação é sempre um dos gargalos do processo, né, da transferência da triagem para a prensagem, para o estoque intermediário e tal. A movimentação, ela é bastante importante. Como a Regina me passou, a Regina e o Fernando me passaram, eu vou mostrar rapidamente aqui. O processo de Santo Antônio está em alteração atualmente, tá? Eles estão construindo um prédio do lado desse que vocês vão ver agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu vou primeiro colocar, tem outros vídeos aqui, eu quero colocar o vídeo. Eu vou botar só esse aqui, tá? Aqui a gente está vendo já o processo em funcionamento, tá? E lá em cima, eles têm uma retro que empurra o material. Esse prédio está bastante já comprometido. Ele é um prédio bastante velho, né? Alessandro, Oi? só para avisar, eu tô no celular, não tô conseguindo, tô bem ruim de sinal, tá caindo a minha conexão, tá? Eu não sei nem mexer no chat aqui no celular. Não ia escrever ali para ler, mas só para avisar, tá? Tá bom. Então, assim, esse processo vai passar por muita alteração ainda, tá? Então, eles estão construindo o prédio do lado lá. Então, eles vão ter uma linha de esteira só para seletiva e outro para o material, para o resíduo misturado. Tá bem? Então, é um pouco lá como eles trabalham, né? E também, assim, essa concepção, a Elis fez essa explicação, assim, bastante detalhada do que separa em cada setor da esteira. Isso também é bastante importante vocês cuidarem e verem a alteração que pode ser feita. Então, por exemplo, as pessoas que cuidam o rejeito lá, como o caso da Elizabeth lá em Dois Irmãos, ela vai ver assim, o material X tá, vou dar um exemplo, tá? Tá passando muito PP margarina, certo? Aí ela pode avisar a pessoa que é responsável por essa separação lá que esse material tá passando. Isso é um método. O outro, né, se tu tem uma esteira maior, é deixar ele passar mesmo e fazer um tudão. Lá em Brasília, o pessoal, algumas cooperativas adotam
o tudão, que é assim, vai, tudo que tivesse passado é separado, vai num bag e depois ele retorna para o início da esteira. Certo? Então tem formas de você identificar essas passagens, né? Beleza, pessoal. O que eu tinha de vídeos que me mandaram era esse. Deixa eu voltar para nossa aula lá, para nossa aula linear de hoje. Eu quero falar sobre prensagem hoje. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar do segunda. E lembrando, tá, pessoal, ainda está de pé o envio dessa atividade para as cooperativas que não me enviaram. É um trabalho em grupo por cooperativa, então tem cooperativas que têm mais pessoas trabalhando juntas, que tem mais facilidade de fazer. Mas aí na próxima aula, tá, que vai ser na próxima terça-feira, nós estamos de folga na quinta, tá? Era um feriado previsto. A gente pode iniciar a aula com vocês me mandando, assim, essas fotos e nós fazendo uma apresentação da parte de triagem de vocês. Tá? E lá no Moodle a gente vai abrir também como tarefa para postagem, para vocês postarem as fotos, postarem lá o vídeo, para nós contabilizar como atividade entregue, tá bom? Então, pessoal, a gente já falou algumas vezes, né, que nós temos no nosso processo produtivo de reciclagem 2 operações, tá? Que é a operação de triagem e a operação de prensagem. Muitas vezes eu falo assim, eu me refiro ao processo de triagem e ao processo de prensagem, porque dentro dessa operação existe um microprocesso, tá? Lembrando que um processo ele tem atividades que são, né, eles têm uma sequência de acontecimento para ocorrer uma transformação, tá? Então a prensagem é a etapa do processo de reciclagem, onde os materiais triados, tá, o papelão, o plástico e os metais mais, né, de forma mais específica, são compactados sob alta pressão para formar fardos. Este processo é vital para transformar resíduos volumosos em unidades padronizadas de comercialização. Aqui está a primeira jogada, assim, porque que se a gente tem a obrigação de prensar o material, né? Ah, mas tem cooperativas que não prensam, vendem soltos e tal. Sim, mas eles têm algumas desvantagens que aparecem na sequência, né? Então, a redução drástica do volume é importante, porque a redução drástica do volume, tá, otimiza, a gente usa esse termo otimizar, é melhorar o meu estoque. Tá? Eu consigo ter lá um espaço, guardar mais material, um espaço menor, certo? Quando eu vejo o catador autônomo na rua com um carrinho adequado, ele fica coletando papelão, ele chega, por exemplo, assim, numa rua de centro de cidade, tal, onde tem lojas e tal, ele fica lá acumulando papelão. Quando ele chega no final, muitas vezes ele para o processo dele, para o trabalho, ele desmancha a caixa e faz os bolinhos, assim, o empilhamento correto exatamente para o quê? Para otimizar a carga, tá? Para conseguir que caiba mais material num espaço mais reduzido, tá? A redução drástica do volume se dá dessa forma também na prensagem, tá? Facilitação do manuseio interno. Então, assim, se eu vou tendo vários bags e tal, eu tenho uma dificuldade de manusear, além da questão do espaço, tá? A questão do empilhamento também. Hoje em dia, a gente tem até conversado já, né? Na nossa semana passada, a gente teve a nossa avaliação do projeto lá em Morro Reuter. O que a gente falou? Os projetos agora a gente tem que mirar caminhão, empilhadeira, pá carregadeira, retroescavadeira, maquinários mais robustos de movimentação, né? Então, assim, tendo uma empilhadeira, a gente pode tanto movimentar os fardos, como movimentar o bag, isso tudo é bastante importante. Facilitação do manuseio interno é bastante importante. Otimização do transporte. Tá? Se eu, por exemplo, eu estou com a minha cooperativa em Novo Hamburgo, e eu tenho um comprador em Esteio, tá? Eu vou mandar através de um caminhão e tal, e aí eu vou ter exatamente lá os meus fardos para colocar dentro do caminhão, conseguir organizar eles, né, de uma forma bastante eficiente, e a preparação para a indústria. Certo? O que acontece?
e isso é um desafio nosso como rede, tá? Para o futuro. Nós vamos ter que ter um padrão, não só um padrão de qualidade, de separação, mas também um padrão de prensagem. Ter prensas parecidas para fazer um enfardamento parecido. E aí a gente conseguir ocupar, né? A gente conseguir, além de ocupar o estoque de forma mais eficiente, também entregar para o cliente um produto mais padronizado. Tá? Então, muitas vezes se fala assim, hoje, por exemplo, qual é a grande dificuldade de trabalhar com isopor que vocês acham? Qual é a grande dificuldade? Dá para prensar isopor? Dá para prensar, mas a venda é terrível, né? Não existe venda. Inclusive, quem tem venda, por favor, me sinalize que eu tô com uma carga cheia lá. Momento Mercado Livre. Alessandro, Oi. eu tenho uma pergunta, uma Pode curiosidade. Como é que chama aquele processo para reduzir o volume do isopor? É uma extrusão também. Eu até vou mostrar É extrusão, mas na tem aula outro nome, né? ele é adensamento que chamam também. Adensamento, isso, tá. Isso. E me diz uma coisa, o processo desse adensamento é muito caro, muito complicado? Olha, tem equipamentos de adensamento de isopor por R$90 mil, tá? Mas também tem equipamentos que passam os 200 mil, depende muito o que tu quer fazer, tá? O processo que eu vou mostrar para vocês, eu já iniciei as pesquisas e tal, eu não vi ainda em funcionamento, mas dizem que é muito bom. É um adensamento que, inclusive, ele absorve as bandejas de carne. Tá? Que ele consegue eliminar aquele resíduo orgânico que está dentro, mas eu quero confirmar, ver se isso é tão bom quanto se fala também, assim. Tá. O que a pessoa me falou... Por causa para ver se eu fico mais... com a internet, o sinal mais estável, tá? E me diz uma coisa, não poderia ser uma ideia, de repente, para a gente pensar para a rede isso? Um projeto? Eu penso que sim. O isopor, gente, ele é altamente reciclável, tá? O problema dele é outro. O problema dele é logístico, é para guardar, E tem uma coisa, tem o isopor, a gente vai falar mais sobre isso na aula que vem, tá? O isopor, ele tem o isopor e o isopor. Estou fazendo essa brincadeira pelo seguinte, quando a gente compra um eletrodoméstico, eu tenho aquele isopor que são as bolinhas. Ele é um isopor assim, ele é mais mole, tá? Em termos para ele suportar a carga do eletrodoméstico que está ali contido, né? E tem o isopor, por exemplo, que é uma embalagem para alimentação, e suja com a comida e tal, assim. Então, eles têm destinos diferentes. Tá? O que a gente vê? Que o isopor que é para alimentação, tanto para tipo iFood, para carne que está no mercado, frios e tal, ele acaba indo fora. Especialmente o isopor com cor, ou é amarelo, ou é preto, etc. Já o isopor esse que eu citei, que é para composição e para venda de eletrodomésticos especialmente, ele tem uma reciclabilidade mais fácil, né? Mas a gente vai conversar bastante sobre isopor também, tá? Mas, de fato, como disse Sara, né? Eu posso prensar o isopor? Eu posso, mas não vale a pena. Ele diminui muito pouco o volume, tá? Ele acaba tendo um inchaço, vamos dizer assim, o material acaba inchando, ele acaba quase voltando para a condição que ele era anteriormente, né? Antes da prensagem. Então, é bastante complicado mesmo o trabalho com isopor, né? Algumas coisas sobre a prensagem, né? O que a gente precisa saber do processo? Compreender o funcionamento técnico das prensas enfardadeiras e sua manutenção básica. Tá? O que a gente sabe, a manutenção em si, ela é tranquila, tá? Ela exige, né, lubrificação. Deixa eu tossir aqui, deixa eu tirar o... É o inverno gaúcho. Então, assim, tu sabe que em termos de manutenção é bastante tranquilo de manter essa máquina em funcionamento e tal. E uma coisa importante que eu vejo também, que às vezes não se tem o cuidado, é que em cooperativas que o resíduo ele é mais sujo,
que a coleta não é coleta seletiva, ou ela não é tão competente. Quando eu falo competente, não é cooperativa ou da empresa que faz, mas é da mistura mesmo que a população gera, essa prensa suja muito mais rápido, né? E quando tu tá com a prensa suja, ele vai contaminando o material, tá? Porque tu vai lá prensando, o material ele vai saindo um líquido de dentro do material lá que acaba contaminando de fato todo o fardo. E isso depois, se eu considerar o processo que tem lá em Dois Irmãos, por exemplo, que tem uma extrusora, que tem lá a etapa de lavagem e tal, a etapa de lavagem vai demorar muito mais para ser realizada quando o material está mais sujo, né? Em termos de segurança, tá? Hoje se tem a aplicação, então, da norma de segurança NR12 para evitar acidentes durante a operação. Aqui é importante, tá? Já aconteceu em cooperativas com que eu trabalhei, não foi com cooperativas do Vale dos Sinos, mas do pessoal burlar o sistema de segurança, certo? E eu já recebi críticas, já comprando por projetos e tal, porque assim, ó, o financiador, ele não quer de jeito nenhum que alguém se machuque em sua prensa. Ah, o financiador comprou uma prensa para a cooperativa X e uma pessoa se machucou nessa prensa. Ah, ninguém quer que isso ocorra. Tá? Então, o que acontece, né, é você né, exigir NR12. Então, nós temos, por exemplo, aí no Vale do Sino, nós temos um fornecedor de prensas, eu considero uma empresa competente e tal, mas ele só faz NR12 se pedem para ele nas prensas. E eu já conversei com ele sobre isso e tal, assim, e quando a gente foi comprar as prensas do Cataforte, eu orcei com ele. E as prensas, assim, num nível mais baixo, assim, de 8, 10 mil reais a menos o preço. Mas só que ele não oferecia NR12 e aí a empresa financiadora, no nosso caso do Cataforte, a fundação e tal, jamais iam aceitar que a gente colocasse uma prensa fora do padrão de segurança. Certo? Então, isso é bastante grave de se falar assim. E essa empresa, o que tem que fazer? Ela tem que contratar um engenheiro para assinar também né, a atualização do seu equipamento. E a valorização, né, pela prensagem, que acontece uma valorização do material, tá? Entender que a prensagem reduz os custos logísticos e aumenta o valor de venda. O que acontece? Muita empresa, quando o material não é comprado prensado, baixa o seu valor de venda. Tá? Lá em Brasília, a gente tem esse detalhe assim de olha o preço de venda da cooperativa quando consegue vender prensado e quando consegue vender ele solto, né? Tem uma diferença também. Até aqui tudo bem, pessoal? Aqui o pessoal conhece bem, né, o seu trabalho de prensagem. Outra situação, né, a prensa nos coloca no momento de padronização. Então, quando a gente vê lá cooperativas com prensas, várias prensas verticais, né, de tamanhos diferentes, a gente tem um problema de padronização ali. Então, quase sempre, o que acontece? A cooperativa destina as prensas, né, diferentes para diferentes tipos de material e aí tenta adaptar no seu estoque. Então, pessoal, assim, um assunto que é bastante recorrente nessa nosso papo aqui, das terças e quintas, é falar de estoque. Tá? O estoque, ele é bastante importante. Tá? Eu preciso de um estoque, vocês vão ver depois, quando eu mostrar a planilha de capacidade de prensa, para fazer a dosagem da produção, que a gente chama de dosar a produção, né? Então, assim, eu preciso de uma certa quantidade de material para fazer um fardo. Tá? Então, assim, a partir de ter essa quantidade, eu vou fazer um fardo, esse fardo vai ficar no estoque também. Eu tenho estoque em 2 momentos, então. Eu tenho estoque entre a triagem e a prensagem, e eu tenho estoque após a prensagem. Tá? A prensagem, nós temos o fardo, né? O melhor preço, então, o material prensado e enfardado tem um valor de mercado significativamente superior ao material a granel. Tá? Que é o material que a gente vende, então, solto. Se forem me perguntar assim, aqui fala uma pessoa que tem lá as suas, alguma, não é assim, que eu sou contra a operação prensagem, mas tem alguns fatores que tem que cuidar.
para fazer a prensagem, especialmente, tá, a limpeza da esteira, a limpeza da prensa, tá, que ela acaba contaminando de fato. Então, por exemplo, tá, eu estou prensando filme, tá, o filme de polietileno de baixa, a seda, tá, o mole. Então, se o material estiver muito sujo, eu pego lá, por exemplo, Santo Antônio da Patrulha, que é um material bastante sujo. Pego Dois Irmãos, que também, assim, parece o material mais sujo, por causa que a coleta seletiva é feita com caminhão compactador. Quando eu vou prensar, ele vai sair um caldo que vai ficar na prensa, que depois de repente, eu vou prensar um material, vou prensar um papel, puxa, eu vou prejudicar o papel, tá? Se eu continuar com a prensa suja. Então, eu tenho que proceder com uma limpeza da prensa para trocar o material. Isso, em processos de plástico, assim como extrusão, a troca de material é muito importante. Quando eu troco de um material para o outro, ela pode contaminar o material que vem na sequência, na troca, né? Então, eu fiz um material em separado para falar sobre prensagem, tá? Diferentes tipos de prensagem. O que muda uma prensagem para outra? As prensas podem se diferenciar pela posição e a forma de alimentação. Tá? Isso é um ponto. Eu posso ter prensa vertical e prensa horizontal, certo? Além do seu tamanho, quanto maior a prensa, maior a capacidade dela. Tá? Ao mesmo tempo, eu tenho um maior esforço de alimentação e um maior esforço de movimentação do fardo e a força de fechamento também. O que é a força de fechamento? É a capacidade que aquela prensa tem de prensar o material. Tá? Quando eu pego lá, por exemplo, as máquinas que a gente comprou para Colabora e Roselândia, lá que compramos uma prensa com caçamba, 45 toneladas, o que quer dizer? Que aquela prensa tem uma força de fechamento de 45 toneladas. Eu vou mostrar no material que eu pesquisei aqui, que a gente pode ter prensas muito maiores ainda, tá? Com 70 toneladas, por exemplo, até específico sobre prensagem. Deixa eu pegar ele aqui. Ok? Ele desceu aqui, deixa eu só botar lá para cima. Aqui eu fiz um pouquinho diferente, tá? Eu fiz uma pesquisa. Eu só não consegui colocar na... se ele não responder, não adianta. Só um instantinho, pessoal. Já vou colocar a pesquisa lá em cima aqui. Agora vai dar certo. Então, vamos olhar um pouco assim Isso aqui ele vai... Eu vou apresentar assim mesmo, tá? Então, a prensa tradicional que a gente tem é a prensa vertical, tá? Com a condição padrão, né? De alimentação nessa parte amarela aqui, ó. Deixa eu colocar, ó. Aqui eu tenho uma portinhola amarela, aqui que eu faço alimentação. Tá? Ali diz uma condição geral do motor, ó. O peso da prensa 1.000 quilos e tal. Isso aqui eu peguei dessa empresa produtora aqui, o Ziton. Tá? O equipamento compacto destinado a supermercados, indústrias, etc. Esse é o equipamento mais padrão que se tem em termos de prensagem. Tá? Se eu perguntar para vocês assim, qual é a limitação que vocês enxergam, vocês que trabalham de fato nesse tipo de equipamento, qual é alguma limitação que vocês enxergariam nesse tipo de máquina? Tu pode repetir a pergunta, por favor? Posso. Eu falei que qual é a limitação que vocês enxergam nesse tipo de prensa tradicional aqui? De repente não tem limitação. Eu acredito que o carregamento, para fazer o carregamento de material nela, e também o fato de ser uma por vez, no caso, tem algumas que são de linha contínua, né? Ela se abastece sozinha, por esteiras, como exemplo essa da filial 2, lá da Roselândia, e o próprio fardo ele já vai se amarrando e se empurrando sozinho.
É isso aí, eu concordo plenamente. Eu acho que a grande dificuldade dessa prensa é a alimentação, tá? Então, assim, há uns anos atrás, acho que foi em 2014, 15, eu e uns colegas tivemos uma experiência, então, que se tu colocasse 2 pessoas trabalhando juntas, com o estoque intermediário sendo em bags, tu conseguia, com auxílio também de uma mesa, uma mesinha com rodas, tu colocava o bag, né, horizontal já em cima da mesa, aproximava, e tu fazia tipo como já se desencapando, tá? O bag. Estivesse colocando o bag pro lado, né? Desvirando o bag e colocando o material para dentro, se tinha um ganho de produção, tá? Para fazer. E assim, ó, as pessoas podem dizer, mas tem cooperativas que tem um operador para mais de uma prensa. Tá? Mas se tu medir o resultado final lá, gostaria de ver se o resultado ele é positivo, tá? Então a gente encontrou uma forma lá, isso já há algum tempo, até a gente fez treinamentos em Porto Alegre sobre isso e tal, com 2 operadores trabalhando com o estoque intermediário bag. Aí nós vamos voltar à questão do estoque, tá? Nós temos uma cultura muito do box, que a gente chama de box, que é aquela divisão, né? De Vladimir, pode falar. Boa noite, senhores. Boa noite, Boa noite. senhoras. Eu queria compartilhar a situação aí dessa comparação, essa prensa tradicional. Para alguns processos, ela ainda atende, depende muito da demanda, né? Se tem muita demanda, e mais as NR aí, as NR12, quando tu não consegue dar conta, as pessoas acabam burlando, porque se torna muito demorado o processo, né? Porque as pessoas, geralmente, quando é uma prensa assim, simples, elas fazem as adaptações, como tu falou ali, bota uma plancha lá em cima, lá, para poder ganhar tempo. Então, a gente está ainda atrasado, né? Em alguns processos, né? Dependendo da demanda da cooperativa, se não tem um equipamento de acordo com a tua demanda, tu acaba fazendo violações na segurança, né? E não dá conta, é um gargalo, como se fala, né? Fica ali o material acumulado, né? O que a gente estava sofrendo lá na Roselândia, tinha mais de 5 prensas, mas não dava conta. Sem contar na questão ergonômica, né? As pessoas têm que estar erguendo isso aí. Não tem, né, corpo que resiste. Chega um tempo, as pessoas acabam adoecendo, problema de saúde, né, de ciático, né, algum nervo, tendinite, essas coisas, né. A questão também de saúde, isso aí, uma mudança de prensa adequada, cada vez melhor. Eu concordo muito contigo, eu acho que dos investimentos que a gente fez no Cataforte, este aí é o investimento que é o mais diferenciado, tá? Se tu pegar todos os outros, botar uma esteira, trocar prensas dos outros e tal, a gente colocou empilhadeiras. Esse investimento da prensa com caçamba na Roselândia, ele é o mais diferenciado, porque a gente está tendo uma experiência diferente, né? O que acontece, pessoal, quando se tem lá o gargalo da prensagem? As pessoas colocam mais gente para prensar ou colocam mais prensa? Então a gente vê cooperativas com 4, 5 prensas, mas nem sempre essa é a correção. A correção é fazer uma mudança tecnológica, né? Colocar uma prensa com uma capacidade maior de prensagem, né? De maior força de fechamento. Eu achei bastante importante. Até na semana passada eu estava contando para um pessoal lá de uma cooperativa que eu conheço que a NR12 para prensa, ela tem algumas prensas tem 2 botões, né? Que tu aperta com as 2 mãos e para te baixar o pistão. Beleza, por que tu faz para fazer com as 2 mãos? Para não ter o risco do operador colocar uma mão dentro, tá, do compartimento de prensagem e acabar acertando a mão. O que uma operativa que eu conheço fez lá? Eles burlaram dos botões, deixando ele sempre pressionado. E aí no outro, a pessoa ficava mais voltada para a parte de alimentação da prensa. E não é que o cara deixou a mão mesmo lá, mesmo com a NR12, que quando ele vai baixando, ele baixa também um tipo de uma proteção de uma lata junto, assim, o cara deixou a mão e pegou a mão dele, ele não quebrou a mão, ele só deslocou o pulso,
mas mesmo assim, ele burlou o sistema para ter mais produtividade. De fato, pessoal, a NR12 tira um pouco da produtividade, para essas prensas tradicionais, especialmente, né? Então, não é uma forma de você, né, vai empilhando essas prensas. Eu acho ainda assim que essas prensas hoje elas são importantes e tal, porque às vezes não tem espaço para botar uma prensa de maior produção. Sara, pode falar, Sara, fica à vontade. Nós não podemos esquecer do tamanho da multa que dá fazer essa gambiarra, tá? Dá uma Oxe. multa federal, gente. Se tiver uma fiscalização em uma cooperativa, que isso vai acontecer, tá? A gente vai passar por fiscalizações para ver se a gente está em dia com a NR12, com a NR1, né? Principalmente por causa da NR1, vai se ter essas fiscalizações. Então, a multa, ela é federal, assim, a gente não se ergue mais. Se a gente tomar uma multa por burlar o sistema ali da NR12, não tem o que fazer, porque é justamente para evitar isso, né? Que aconteceu ali com o colega. Acabou se machucando, porque acontecia muito isso antes de existir. E não tem o que fazer, ele caiu a produtividade, mas foi só até os cooperados pegarem o ritmo. E depois que eles entenderam, a coisa flui. Concordo contigo. Concordo. Só quis pontuar sobre a multa, porque como eu estou muito na realidade de Porto Alegre, as cooperativas elas são muito perseguidas lá, então tá tendo esse tipo de fiscalização lá, né? E teve uma cooperativa que fez isso e tá tomando um processinho, então, né? Mas eu acho também que a gente tem que se preocupar também com a integridade física do cooperado, né? A multa é complicado, mas eu acho que pior que a multa ainda é um cooperado perder um membro ou sei lá, acabar tendo uma deficiência e ainda a gente tomar um processo desse cooperado, né? Eu acho que isso aí é uma questão assim quase que irreversível para numa situação de processo desse tipo, né? Ô, Júlio, mas muitas vezes é o próprio cooperado que faz isso. Mas eu não creio, Sara, eu não creio. Eu acho que a gestão da cooperativa é que permitiu isso, né? Pode ter sido ele que fez, mas eu acho que aí a gente tem que, a liderança tem que saber, não, isso aqui não, assim não, dessa forma não vai. E eu acho também que a gente tem que se adaptar. Eu acho que a gente tem que se adaptar com essa realidade, essa responsabilidade, não é realidade, essa responsabilidade. Vai demorar um pouco mais, vamos perder aí, sei lá, quantos, 30% do tempo, mas é uma questão de segurança, não adianta. Ali, não tá saindo teu áudio. Ai, perdão, eu estava separando um vídeo aqui que eu deixei de separar para a aula. Eu quero mostrar para vocês na sequência. Vladimir, pode falar. Pode falar, Vladimir. Tu levantou a mão, tem preferência. Eu só queria dizer para o grupo assim que em nenhum momento eu incentivo essa prática, né, de burlar. E que o dever da liderança é fiscalizar. Só que cooperativa é um pouco complexo, né? Tu virou as costas, as pessoas burlam, desburlam. Não, a gente tem que aí tu não trabalha, tu fica só fiscalizando. Existe eles acabam burlando porque quando você não tem um equipamento que atende, isso vai acontecer, já aconteceu no passado, isso pode estar acontecendo em algum lugar, porque falta estrutura, né? Tem uma cobrança muito grande, né? Tanto da contratante, né? De entregar resultados, tem a própria lei, né? Que cobra resultados de recuperação de resíduo, tem a questão da renda também que cobra, o pessoal se não produz, não tem uma renda, mas tem que ter estrutura, né? Se tiver uma estrutura, uma prensa de acordo, né? Que tem NR12, mas também que facilite, né? Que escoa bem o material. Então, acho que a gente tem uma deficiência, então,
nesses investimentos, né? Porque prensa, por aí tu acha os montes, mas com as normas de segurança e que atende a demanda das cooperativas é muito complicado. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nessa linha, investir em segurança, mas também em praticidades, tecnologias que vão tornar melhor a nossa vida, para que a gente não se exponha ao risco. Mas eu acho que a gente está passando também, Vladimir, por uma curva de aprendizagem, né? Que era 15 anos atrás normal para nós, passou a não ser normal. A gente começou a ter uma necessidade de uma melhoria de produção, né? Então, que eu vejo assim, eu acho que o exemplo que a gente teve lá na Roselândia de botar esse tipo, eu até botei aqui, ó, eu tinha botado as fotos na apresentação, tá? Aqui é ela logo, a prensa que foi comprada, é uma prensa com caçamba, 45 toneladas, tá? Que foi adquirida lá pelos nossos amigos de Novo Hamburgo, do bairro Roselândia. Aqui o bicho, ó, aqui o sistema de entrada, né, com uma... Eles fazem um buraco no chão para fazer a adaptação da esteira para ela subir o material. Eu acho que é uma esteira com talisca, né, não vi de perto aqui ainda, não fui lá com ela funcionando, até devo essa visita. Para fazer a alimentação. Então tem uma vantagem grande, as pessoas não estão em contato, tá, com com o pistão e com a descida do material. E aqui tem uma outra coisa que eu acho muito legal nesse tipo de equipamento, é que tu cria um pulmão. O que é o pulmão? Tu vai alimentando a prensa enquanto ela está fazendo o fechamento lá, a prensagem de uma outra parte do material que já entrou. Então isso aqui é o maior barato, cara. Isso aqui vai ser muito legal. E quem sabe no futuro a gente tenha nas nossas cooperativas cada um, por exemplo, assim, 2 irmãos tem capacidade produtiva para ter uma dessas, tá? Campo Bom também, na minha opinião. A gente lá em Campo Bom tem 3 prensas novas Hidraumac lá que compramos ainda pelo projeto Abipec quando eu estava. São prensas boas, mas assim, já pode se pensar um passo além, né? Em termos de capacidade de prensagem. Muito legal isso aqui. Eu acho bem bacana. Aqui, continuando agora que eu vi, tá? Eu fiz um material e não esqueci de colocar uma foto da prensa com caçamba de 70 toneladas. Ó. Aqui, ela ainda tem mais força de fechamento que a que compramos para Roselândia, tá? Né? Claro, de repente, a gente vai ter que ver no futuro, assim, se necessita ter toda essa força de fechamento, ó, focada em alta produtividade, com baixo investimento e pouca mão de obra, apenas 2 operadores. Isso também é uma questão, pessoal, que nós temos que começar a analisar. Tá? Mão de obra. E a gente pode pensar o seguinte, mas se eu tenho 5 prensas, eu posso ter 5 prenseiros, eu estou criando 5 postos de trabalho. Beleza, é verdade. Mas hoje em dia está cada vez mais difícil, vocês sabem bem, né? Em arrumar pessoas para trabalhar, tá? Um pouco mais complicado que as pessoas continuem trabalhando, né? Então, otimizar esse tipo de situação também tem que ser pensado, né? Então, a prensa com caçamba, ela é bem parecida com aquela prensa que eu mostrei agora há pouco ali, né? Eu já tinha comprado prensa com caçamba em Porto Alegre, tá? Para 3 cooperativas, uma não se adaptou, até inclusive ela acabou depois negociando a prensa com o mesmo comprador, né, que foi que vendeu para nós a nossa prensa. Eles negociaram e a única prensa que ficou, a outra prensa também, o pessoal não se adaptou. Que no fim eles tinham capacidade, acabaram não achando, assim, que tinha que levantar a carga até um certo espaço e tal. Para vocês terem ideia, Vladimir, especialmente o Vladimir que está vendo lá em Roselândia, a antiga prensa com caçamba que a gente comprou da Prensmac, ela não tinha a esteira para fazer elevação. Ela era só uma caçamba mesmo. Ela só era aquela estrutura. Então, tu tinha que erguer os fardos e os materiais naquela altura, então o pessoal não se adaptou. Eu acho até que por isso que depois a empresa fez essa alteração de projeto, né? Fazendo a esteira. Aí não ajuda, né? A ideia é pensar na ergonomia, né? A dificuldade das pessoas hoje de ter mão de obra, né? E assim, não adianta tu encher de postos de trabalho, mas com trabalho precário, né? Então a gente tem que pensar também na saúde das pessoas que vão estar trabalhando, né? Que tu tenha, talvez, menos postos de trabalho, mas menos exposição também, né? Que possa ir para outras frentes mais seguras de trabalho, e não
trabalho que expõe a questão da saúde das pessoas. Não, tanto que ocorreu a empresa que nós estamos falando é a mesma, tá? Que vendeu para nós. Tanto que ocorreu uma mudança de projeto, porque assim a gente teve que adaptar um elevador ao lado da entrada da prensa com caçamba para erguer o fardo e colocar a alimentação. Então, tu criava um gargalo antes da prensagem que era desnecessário. Né? Eu tenho aqui outras prensas que aparecem, ó, aqui uma prensa horizontal contínua. Tá? Eu vi que a André está numa outra aula, a André lá de Brasília está numa outra aula junto. Essa prensa, eles têm 2 setores lá, eles têm um espaço que é só para prensagem de plástico. Eu peguei um videozinho, eu vou mostrar aqui para vocês mais a entrada dessa prensa para ver que ela está com um problema, e para papelão também. Tá? Uma prensa horizontal, que tem as potências, força de fechamento de 45 tons, 70 tons e 120 toneladas. Usado para paras de papel, PET, PP, PAD e plástico filme. Aqui eu tenho uma prensa horizontal com tampa. Ela tem uma pequena alteração só no seu processo. Depois eu vou mostrar ela no vídeo que eu separei aqui. Aqui eu já peguei só umas curiosidades, tá? Que aqui não cabe para nós ainda, tá? Uma prensa horizontal para sucata. Tá? Equipamento robusto para sucata ferrosa, tá? Que no nosso caso a gente vende a sucata ferrosa, a grande maioria dela solta, né? E, de repente em grandes containers lá que a empresa vai e busca quando ele estiver cheio. Bomba dupla, saída automática de fardo, etc. Aqui, ó, uma prensa com tesoura sucateira também. Tá? Ela faz essa tesoura, na verdade, ela é tipo uma guilhotina que ela interrompe o fardo lá e faz o fardo em cortes menores. Uma horizontal móvel. Isso aqui eu acho já bacana. Eu gostaria de ver uma alteração de projeto de prensa com uma possibilidade de a prensa se locomover dentro de um trilho, né, com a fiação sendo e tu tenha lá rolos que fazem ela. Eu tenho algumas ideias bem malucas, tá, pessoal? A gente pode conversar uma hora, especialmente durante um churrasco com cerveja, eu posso contar alguma coisa que eu penso para vocês. Eu gostaria de ver uma coisa parecida com frigorífico, tá? Com os materiais em bags pendurados, com abertura dos 2 lados, que eu consiga fazer a abertura do bag por baixo, eu consiga alimentar a prensa. Ou o material, né, rodando no frigorífico, ou até mesmo as prensas se movimentando num trilho. Acho que tem algumas coisas que dá para se adaptar. Ó, aqui uma automática para latinhas, também não muito o nosso caso, assim, a gente não tem latinha. Olha só, temos já a pessoa que vai assar a carne, que é importante já. Vamos ter que dividir só os custos da carne, eu acho que aí a gente tá grande. Eu tenho lá em Porto Alegre, por exemplo, na cooperativa do Lombo do Pinheiro, o pessoal tem uma prensa de latinha bem velha, uma prensa vertical, tá? Que especialmente para latinha e para sucata. Ó, uma prensa jacaré, produção contínua, que eu acho que foi o que o Pablo estava falando antes. Essas prensas são legais, tá? A prensa que se tem lá em Brasília para parte do papelão é contínua. Então sai lá sai uma, como se tu apertasse a pasta de dente, saísse toda a pasta de dentro, né? E aqui uma tesoura corte com sucateira, com navalhas e tal. Aqui são alguns tipos de prensa que a gente tem na... Ver se eu não vou apagar errado aqui. Pronto. Alessandro, gostaria de ver um rasga-saco. Rasga-saco. Nós vamos colocar na aula de tecnologias novas de reciclagem. Eu estou curioso para ver. Estou muito curioso. Lá em Brasília, nós temos uma cooperativa que está trabalhando com rasga-sacos, e a rede de cooperativas que a André atua lá já tem os rasga-sacos comprados para ser instalado. O projeto que eu estou trabalhando lá em Brasília, ele é do rasga-sacos. Ele é o projeto que eu estou lotado lá em Brasília. Então, eu vou te dizer, tá? Tem coisas que eu gostei bastante, mas tem outras coisas que trazem um desafio muito grande. Mas aí estou preparando a aula já. Eu acho que é a próxima, deixa eu ver. Só deixa eu ver se
Tecnologia de reciclagem é a próxima, eu não lembro de cabeça. Não é isso aqui. Não, essa é a próxima. Não, pode ser. Eu acho que é a próxima, tá? Ali, só lembrando que essa quinta não tem aula porque é feriado, né? Desculpa. Não, mas é importante relembrar. É a próxima, de semana que vem. Eu vou mostrar rasga-sacos, vou mostrar uma coisa que não é tão nova, mas é importante, é o furador do PET, que dá uma outra, desrotuladoras. Vou mostrar algumas coisas assim. Vou mostrar algumas coisas um pouco fora da nossa rotina. Aí vai minha pergunta para vocês. Quantas prensas suas cooperativas possuem? Sua cooperativa possui? Quais materiais que deveriam ser prensados e acabam não sendo prensados no seu negócio? Pode ocorrer que algum material vocês deveriam prensar, mas vocês não conseguem. Tá? Quem quer falar? Quantas prensas a sua cooperativa tem? Cássio Ortiz. Boa noite. Noite. Hoje a gente tem 3 prensas. Hoje a gente tem um material que a gente não enfarda, né? Que é as caixas, né? Caixaria. Que a gente deposita tudo nessas caixas, né? De rolon. Aí quando ela tá cheia, a gente leva direto para a empresa, né? Legal. É só essa matéria. Mas na verdade, caixaria não. Só tendo uma prensa muito grande para prensar, né? E isso ela dá muito Tem volume, muita, né? E muito o fardo volume. dá bem leve. Massa, Cássio. E você, Sayonara Quadro? Conta das tuas novas prensas lá no Uniciclar. Nós temos 4 hoje. Então, tem 3 prensando e uma tá parada por enquanto. Pela falta de mão de obra, né? Sim. E a gente ainda não prensa papelão, apesar do Cássio tentar me convencer constantemente. Mas a gente não prensa mesmo pelo espaço para guardar. Hoje a gente não tem um espaço para condicionar uma grande escala, né? Porque se a gente não vai prensar o papelão, logo a gente não vai ter a caixa do comprador, né? Não vai entregar o solto, a gente não vai ter a caixa. Mas é uma coisa que está sendo estudada e está sendo aprimorada, assim, na minha cabeça, na cabeça lá da dona Neuza, para a gente fechar isso aí para agregar valor, né? Porque o papelão está muito baixo, então a gente tem que ver uma forma de aumentar esse valor. A gente não prensava isopor, a gente acabava mandando para aterro, agora a gente está prensando, né? Antes que venha a represália da prefeitura, a gente começou a prensar, então, para estocar, porque a gente não tem venda dele, né? A princípio, acho que é isso, que a gente não consegue. A gente tem que prensar, mas não tem venda, né? Sim. Massa, massa. Quantas prensas tem atualmente a Univale? No Galpão de Novo Hamburgo tem 2, Esteio tem 1, e Instância eu acredito que tá com 4. Bastante São prensa Leopoldo é Instância. 1. 2, quer dizer, São Leopoldo é 2. Legal, pessoal. O Morro, eu acho que agora tá com 2, né? Eu acho que tem a nova que chegou recém, tem mais uma mais antiga. É isso, né, Stephanie? Oi? A Stephanie tá aí? A Stephanie deve estar com o bebê. Vou passar a bola aqui, então, só um pouquinho. Consigo trocar. Eu estou baixando aqui o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Pra ver se ele baixou já. Eu quero mostrar uma... Ele está baixando aqui. Eu quero mostrar lá uma prensa que a gente tem que está em funcionamento em Brasília, que eles chamam... É uma prensa dessas produção contínua. E eu queria mostrar para vocês que ela está com
Tá numa sequência, eles montaram, ficou interessante, tem uma pequena falha, mas não é do processo, é uma falha de equipamento. Tá engargalando um pouco o processo deles. Tá demorando para aparecer para mim. O meu computador ele não me ajuda também. Não me ajuda. Eles colocaram em linha uma furador de PET. Então o furador de PET já tem uma esteira também. E o furador de PET alimenta a esteira, uma outra esteirinha também inclinada, que alimenta, por sua vez, uma prensa de produção contínua. Eu tô esperando que baixe aqui, mas tá muito... Vai vir. Tá acontecendo. Aconteceu. Vou baixar aqui. Ele demora para baixar no meu computador. Agora sim. Deixa eu pegar. Baixei. Enquanto isso, só informação aos navegantes, eu estou fazendo a coleção dos álbuns da Copa. Então, se vocês tiverem as figurinhas lá do rótulo, me interessa. Aí vai aparecer. Pô, ninguém se apitou para dizer assim, não, eu tenho aqui vários rótulos, figurinha para te passar. Ninguém só ficar todo mundo quieto, porque tá todo mundo... Eu tenho um afilhado que tá com essa coisa de figurinha da Copa e tá deixando a mãe dele louca. Tá todo mundo atrás das figurinhas, Alessandro. Todo mundo tem filho aqui. Tu acha que o povo vai juntar para ti? Mas Já eu estão posso tudo trocar. brigando. Eu troco sem pedido, Tássia. E aí, ó, Tá, troca sim. Fazer só um grupo para repetidas, ó. trocar. É, vá. Ó, aqui as Vou minhas. fazer um grupo aí só para trocar figurinha. Vou trocar figurinha. Muito bom. Vou colocar aqui. Pessoal, aqui assim, ó, deixa eu mostrar. Aqui eu tenho um furador de PET. Aqui é uma esteira inclinada. Eu tenho uma foto dela depois que eu posso mostrar. Aí, assim, quando a PET dá... Eles têm lá uma... Cara, é um lugar que tem mil toneladas por mês de venda, podendo chegar tranquilamente a 1.500, 1.600. Do total, tá? Ali de plástico eu posso considerar que tem 30% a 35% de plástico. Então aqui a PET passa, antes de passar pela prensa, pelo furador. Eu era um que tinha, aí tu vê que os pré-conceitos que a gente cria, né? Eu tinha um preconceito contra o furador, assim, puxa, mas será que ele agrega o valor? Que é uma operação a mais, né? Tá furando o PET, é uma operação a mais. Você é que agrega o valor que merece, mas vendo isso, eu fiquei convencido que ele é bastante importante. Deixa eu largar aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui ele tem uma falha. É uma falha, não é uma falha, eu não diria que é uma falha de projeto, é uma falha de equipamento, tá? Tá bem curtinho, porque é um vídeo curto mesmo. As aletas dessa esteira aqui, as aletas são aquela... É tipo como é que a gente pode chamar? É uma pá que fica na esteira, né, inclinada. Essa pá aqui deles, ela é muito, muito pequena. Então, assim, ó, aqui tu tem perde capacidade produtiva nessa brincadeira. O material cai da furador, do PET aqui, e ele acaba acumulando embaixo. Então, quando ele acumula embaixo, teoricamente, ele deveria começar a encher aqui e ele começar a subir, não pela ação das aletas, mas sim pela ação da pilha, tá? Da pilha de material. Mesmo assim, se as aletas fossem um pouquinho mais adequadas, ela ia alimentar a prensa contínua de forma mais homogênea, mais eficiente, tá? E não é o que acontece. Tá bem? Acho que por hoje é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Deixa eu botar lá no slide final e a gente faz o nosso encerramento. A Nath fez uma lembrança importante, tá, pessoal? A gente não tem aula na quinta-feira. Nossa próxima aula de tecnologias de reciclagem. Tá? E a gente vai falar, então, do famigerado rasga-sacos
Tá aqui meu contato. Agradeço o tempo de vocês. Sei que tá a galera toda lá, por exemplo, em Novo Hamburgo, com a Semana do Meio Ambiente, está trabalhando. Sei que está corrido, mas é isso. Então, obrigado, pessoal. A gente se fala na próxima. A chamada, Alessandro.